aumento de preços é culpa do Lula? Pra mim não. É culpa de quem? Não. Aumento de preços é culpa do Lula? Não. Por que não? Com certeza ele esteve envolvido no processo, não acho que é tão fácil assim quanto só botar a culpa em uma pessoa. Consegue citar um dos fatores, na sua opinião, que causam esse aumento de preços que prejudica os mais pobres? Não. Tá sob pressão. Pressão de quem? Banqueiro. Qual banqueiro? Você sabe explicar o que é inflação? Se não souber, não tem problema. O que é inflação? A inflação acontece quando tem... Não, na verdade eu sei pouco sobre a inflação. A inflação, por exemplo, na época da pandemia lá no governo Bolsonaro, você acha que era culpa do Bolsonaro? Sempre tem a mão de alguém ali. E tem do Lula agora também, então? Eu digo que não. O Lula disse uma frase, ele disse que se tá caro as coisas é só você não comprar. Você concorda com isso? Senhora. Você está fazendo uma indução de opinião. Não precisa colocar a mão em mim não, Lê. Sei que eu sou bonito. Você votou no Lula? Claro que eu votei. Ah, então por isso, né? Corte rápido. Ou não? Bolsonaro era um cara muito fascista. Era não, que ele ainda tá vivo, né? Infelizmente. O que é fascismo? Você não vai fazer um mansplaining aqui agora pra mim, né? Eu vou fazer mansplaining, main interruption, a baboseira que você acreditar. Corte rápido. Na sua opinião, o aumento do preço das coisas é culpa do Lula? Amigo, dá toque pra essa galera agora. É ou não? Oxi! Bem, não gaste o seu tempo com esquerdistas e nem comunistas. Porque o esquerdista e o comunista, eles são burros. Eles não são ignorantes. Eles são burros. Eu vou explicar para você a diferença entre o ignorante e o burro. A diferença está no seguinte: o ignorante é aquele que não tem acesso à informação. Por ele não ter acesso à informação, ele se torna ignorante, ele se torna uma presa fácil de ser conduzida, de ser enganada. A gente tira como exemplo os indígenas. Os indígenas, não estou falando de indígenas que andam de jet ski, têm licença para andar de jet ski, ou que dirigem caminhonete, que ficam gravando vídeos para postar nas redes sociais. Esses não são indígenas. Eles são todos, menos indígenas. Os indígenas são aqueles que vivem do arado. Eles tiram o seu sustento da terra. Eles vivem da caça, eles vivem da agricultura. Esses são os indígenas. Eles não têm acesso à tecnologia, eles não têm acesso à informação. Eles são indígenas. Os indígenas representam um grupo de ignorantes, porque eles não têm acesso à informação. Então são fáceis de ser enganados. Como conta a história, que diz que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e viu ali os indígenas, né, que eram mais de 3 milhões, entre 3 a 5 milhões de indígenas que viviam no Brasil. Ele viu ali uma certa tribo e mostrou para eles um espelho. Eles viram aquele espelho e ficaram admirados, com tamanha tecnologia, mas era algo antigo para a Europa, porque já existia na Europa o espelho há muitos e muitos anos. Então aquilo ali para os europeus não significava nada, mas para os indígenas que não tinham acesso à informação, aquilo era algo fabuloso. Então por isso eles foram enganados. Mas eles não eram burros, tanto que não eram burros que não aceitaram ser escravos. Portugal fez de tudo para fazer os indígenas escravos, mas eles não aceitaram. Tanto que não aceitaram que Portugal desistiu deles. Os indígenas não eram escravos no Brasil. Então o que Portugal fez? Trazia de fora, ia lá buscar na África para trazer para cá para o Brasil. Era assim que aconteceu naquele tempo, no Brasil colônia. Enfim, eles são ignorantes por não ter acesso à informação. O vovozinho, a vovozinha que mora lá no interior, que não sabe mexer no telefone, mora numa casa de taipa, mora num barraco de madeira, eles não têm acesso à informação, então são fáceis de ser enganados. Mas se você ensiná-los, eles vão aprender e vão se tornar tão inteligentes quanto você, porque eles aprendem. Eles gostam do aprendizado, mas eles não têm acesso ao aprendizado, é diferente. Agora o burro não. O burro é aquele que diz dentro de si que já sabe. Quando você vai conversar com o burro, ele não aceita ideia. Por mais que ele esteja errado, ele não aceita. Assim é o esquerdista, assim é o petista. Você chega para ele e você diz que
A pior coisa que já aconteceu no mundo foi a União Soviética. E a União Soviética era comunista. Lenin era amigo das filhas de Karl Marx. Ele aprendeu ali o comunismo na fonte. As filhas de Karl Marx ensinaram para Lenin. E Lenin implantou o comunismo na Rússia. Sendo que o comunismo que implantou na Rússia não deu certo. O comunismo, o socialismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Você ensina isso para um burro, ele não vai aceitar, ele vai dizer que é propaganda americana. Aí você diz, mas espera aí, o mundo inteiro fala sobre isso, só a Rússia que fala diferente, ele não vai aceitar. E ainda vai dizer, olha para a China está crescendo sim, está crescendo porque a mão de obra da China é escrava, está crescendo porque a China é o país da pirataria, é o país que mais falsifica coisas, por isso que ela cresce. Ele não aceita. Então não vale a pena você gastar saliva, não vale a pena você debater com esquerdistas, porque eles não aceitam. Eles são burros, eles não são ignorantes. Se eles fossem ignorantes, seria fácil de você ensiná-los que a esquerda não presta e que o comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo e que o Lula foi condenado sim em 3 instâncias. 3 tribunais diferentes condenaram o Lula. 3! Só o Supremo Tribunal que inocentou, sendo que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal foi o Lula que indicou e são esquerdistas. A maioria. Você vai passar isso para o ignorante, ele vai sentar e vai pensar e vai falar, é verdade, você tem razão. Você vai mostrar suas fontes e ele vai analisar e vai falar, verdade, eu acredito em você. Agora o burro, ele não vai aceitar, porque ele é burro, ele não aceita ideia. Você está vendo aí claramente o rapaz ali entrevistando esses burros e eles caindo em contradição o tempo todo, mas não aceitando que eles estão errados. Complicado. Este é mais um conselho do L'Ami du Peuple, amigo do povo. Deus abençoe. L'Ami du Peuple, o amigo do